Olá, meus caros. É um prazer estar de volta. Eu não pude fazer upload de vídeos durante 2 semanas porque eu troquei de câmera. Minha câmera anterior deu um problema, já muito antiga, e a câmera nova veio com uma configuração completamente maluca e fazia vídeos de 15, 20 gigabytes que evidentemente eu não tinha como trabalhar com arquivos tão grandes assim, não tinha como fazer a edição, colocar imagens, mas eu consegui ajuda para acertar a configuração da máquina, que realmente era meio complicada, mas já está tudo resolvido e a qualidade da imagem está melhor, o som também está melhor, e então eu vou poder dar continuidade a esses vídeos sobre arte que eu venho fazendo. Esse assunto de arte é um assunto que é muito amplo e que tem meandros que geralmente não são abordados. As pessoas, quando falam sobre arte, falam sobre a história da arte. Então aí fala sobre a biografia do artista e tal. Mas, é claro, eu me interesso muito por isso também, mas eu vejo que existem determinados aspectos, determinadas dimensões do meio de arte que precisam ser explicadas, precisam ser mais esclarecidas, porque o meio brasileiro, né, infelizmente, não lida muito bem com a arte, não sabe onde vai inserir a arte, né, e qual posição vai dar para a arte na sociedade, no imaginário, enfim. Então eu vou responder a uma pergunta que é sempre feita, né? Todo mundo sempre tem essa mesma dúvida. Por que existem tantas pessoas de esquerda no meio de arte? Ora, circula, né, de uns anos para cá, no Brasil começou a circular a ideia de que isso é devido à ocupação de espaço pelo projeto do Antônio Gramsci. Então, a esquerda, no decorrer, no período posterior à Segunda Guerra, se reposicionou e resolveu, então, em vez de partir para a luta armada, ia então tornar o mundo comunista através da ocupação de espaços impostos chaves da cultura, enfim, das instituições. Muito bem, as coisas não se passam dessa forma. Tá? Quando você vai estudar a história da arte moderna, você vai ver que desde lá do início do século XX, do final do século XIX, pessoas de pensamento socialista já ocupavam postos chaves, postos importantes na hierarquia do meio de artes. Então, ocupavam a direção de museus, ocupavam galerias de arte, eram os artistas também de esquerda, e muitos deles eram militantes comunistas. E, aliás, eu depois vou indicar aqui um livro ótimo que eu terminei de ler, que fala muito sobre isso, mas vai ficar para o final. Então essa história de que a esquerda domina as artes no Brasil e no mundo devido ao projeto do Antônio Gramsci, as coisas não funcionam assim. Isso exerce um poder, né, essa explicação, um poder assim, consolador, porque a pessoa acredita então que achou ali a chave de explicação de tudo, né, do fenômeno todo, e sendo que isso é um fenômeno muitíssimo mais amplo. Ora, você pode fazer essa experiência. Matricule-se em um curso de artes, curso livre. O que determina, né, a produção de arte no Brasil não é tanto o ensino universitário, são cursos livres. Os cursos de arte, né, os cursos livres de arte, ocupam uma posição, né, às vezes muito mais importantes no cenário de compra e venda de obras e também de projeção, né, dos artistas, do que o ambiente acadêmico. É claro que o ambiente acadêmico é uma espécie de referencial, porque o ambiente acadêmico, né, no ambiente acadêmico, existem as pessoas que estão ali estudando e que trazem, né, a bibliografia atualizada do que está sendo falado no mundo. Né, porque se
essa bibliografia não for trazida, né, de tempos em tempos, não for sendo renovada, as coisas ficam ali com uma interpretação muito defasada dos fatos. Então, é claro, o ambiente acadêmico tem a sua importância, mas os cursos livres estão abertos a quem quer que se inscreva. Então você pode fazer essa experiência, você se inscreve em um curso livre de arte. Ora, você está ali, está no curso livre, você está dando aula, você vê que numa turma de 20 pessoas, 16 são declaradamente de esquerda. Tá? Muitos são militantes ali, dedicados. E os outros 4 não têm interesse em política. Raramente aparece uma pessoa que é declaradamente de direita. Ora, o meio de arte é um meio caro, é um meio querido, é um meio desejado pelas pessoas que são de esquerda. Mas você tem que ver por que isso acontece. Por que o meio de arte, né, atrai pessoas de esquerda? Porque a arte lida com uma multiplicidade de interpretações para as coisas. Então as pessoas que são de direita, são conservadoras, elas acabam olhando para a arte do passado. Por quê? Porque elas acreditam que a arte do passado já tem uma interpretação estabelecida. Então é aquela interpretação, não vai mudar, já está consolidado, e aquilo ali se refere ao panteão, né, o panteão dos grandes mestres e tal, e enfim, dá uma projeção para aquilo ali, da alta cultura, como se fosse uma coisa inatingível, de pessoas que levassem uma vida imbuída de preceitos filosóficos elevadíssimos, religiosos. Você vai ver a vida dos pintores, eram pessoas comuns, eram pessoas que levavam a vida, né, do cotidiano. Alguns pintores realmente ocuparam postos muito elevados. Você vê, por exemplo, Velázquez, né, acabou a vida sendo vivendo no palácio, sendo condecorado, recebeu lá uma ordem, lá uma medalha. Enfim, esse foi o projeto de vida dele, né? Se tornar ali uma espécie de um nobre ali pela sua própria via. Você vê outros artistas também ficaram ricos. Rubens foi um artista que montou um ateliê e virou uma indústria, o ateliê dele. Então, esses artistas, né, eles acabam se destacando, são casos excepcionais, mas você vê ali a maioria dos artistas eram pessoas comuns que estavam produzindo arte, eram pessoas que tinham, né, determinado talento e que se dedicaram ao estudo, não era só um dom, era uma dedicação, um estudo, a pessoa estudava arte desde criança. Então, essa ideia também é muito romantizada entre as pessoas de direita. O artista tem um dom e tal, mas não é o dom, ele tem determinada facilidade e tantos outros passaram ali pela história que desapareceram. Então, as pessoas de direita têm determinados preceitos que são equivocados e que no decorrer do tempo a pessoa acaba abandonando o estudo de arte, acaba deixando de lado, porque vê que os outros não estão ali, né, correspondendo àquela imagem que ela tem, dessa imagem idealizada das coisas. Outra coisa que acontece também é que as pessoas de direita lidam mal com o chamado relativismo. As pessoas de direita geralmente acham que relativismo é o seguinte: relativismo é que tudo pode ser tudo, então tudo é o nada é tudo. Mas o relativismo não é isso. O relativismo significa que você vai julgar alguma coisa com relação a determinados critérios. Então você não pode pegar uma escultura grega e fazer um julgamento a partir do ponto de vista atual, né, de um sujeito do Brasil que está, sei lá, em 2019 e bom, você não pode fazer isso. Você tem que buscar o que estava naquela obra. Você, isso aqui é uma deusa. Quais são, né, o que está por trás da fatura dessa obra? Por que essa obra tem essa configuração? Existem obras que são semelhantes a ela. Então você tem que buscar na obra, né, o valor relativo. Essa obra vale
né? Por que que essa obra tem importância? Então, é esse o aspecto da relatividade. E também uma relatividade moral. É uma relatividade moral, um relativismo moral. A moralidade que nós temos hoje, em 2019, no Brasil, 50 anos atrás era diferente. As pessoas chamavam moralidade. Na época dos meus avós, os meus avós, né, na época dos meus avós, as pessoas se casavam, as moças, com 14 anos. Então, eu vou fingir que isso não acontecia? Não, isso acontecia. Então, eu não vou falar porque era um absurdo, né, para eles isso, porque para eles era normal. As pessoas se casavam, as moças com 14 anos, os rapazes com 18. Isso acontecia. Então é preciso levar, considerar esse aspecto do relativismo moral, um relativismo cultural. Mas as pessoas de direita têm essa dificuldade. E as pessoas de esquerda, não. As pessoas de esquerda até adoram, né? Porque veem, ah, tá, então era assim, então nós podemos aproveitar, né, isso tudo aqui, inclusive para atacar a moral burguesa, né, atual do Brasil e tal. Então, ou seja, de um lado acha que vai negar o relativismo moral e o outro lado acaba se aproveitando, né, fazendo a farra em cima desse pudor excessivo, né, que existe entre as pessoas de direita. Enfim, está passando polícia aqui, espero que não estejam vindo me prender. Então, essa experiência você pode fazer, se matricular em um curso de arte, um curso livre. Você vai fazer um curso de História da Arte e você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão ali fazendo o curso são pessoas que têm pensamento de esquerda, que partem, né, desses preceitos de esquerda. Algumas são, como eu falei, são militantes. Muitas não estão interessadas em arte, estão interessadas em usar a arte como militância política. Uma coisa também que acontece, que as pessoas de direita, por não participarem muito do meio de arte, ou não participarem mesmo, né, nada no meio de arte, elas não sabem como é que funciona, como é que é realizado o comércio de obras. Então o comércio é feito numa galeria, que é uma empresa particular, e essa galeria representa o artista, que também é uma entidade particular, é uma entidade privada. Então o artista deixa a obra na galeria, assina um contrato, a galeria trata ali de fazer um embasamento teórico daquela produção e coloca ali as obras à venda representando o artista. Então, se eu quiser comprar a obra do artista, eu vou na galeria, compro a obra ali daquele artista. Mas existem instituições públicas que compram obras também de galerias, que compram obras de artistas. Por quê? Porque são artistas representativos. Então, o museu, o centro cultural, vai lá e adquire as obras. Isso pode acontecer. Mas, de uns anos para cá, as aquisições de obras de arte nos museus caíram muito. Então, por quê? Porque os preços aumentaram e existe uma crise econômica, os museus também estão sem dinheiro, né? Os museus no Brasil sempre esteve sem dinheiro. E, claro, eles acabam não comprando as obras. Então, é isso que acontece. É uma relação entre entidades privadas. O artista é uma entidade privada, a galeria é uma entidade privada, o comprador é uma entidade privada, né? Na grande maioria das vezes. Raramente o museu adquire as obras. O que acontece? Quando você vai numa exposição, né, você chega ali na exposição, tem 150, 200 obras. E aí, se você pegar, né, um papel lá sobre de quanto custou aquela exposição, você vai ver a exposição custou, sei lá, 200 mil reais. E aí você fala, mas que absurdo, né? Foram colocados gastos 200 mil reais aqui só para pendurar os quadros aqui na parede. Ora, os 200 mil reais da exposição, né, que foram arrecadados via Lei Rouanet, via Lei de Audiovisual, esse dinheiro, a quase totalidade desse dinheiro vai para pagar o seguro das obras, tá? Porque você imagina uma exposição com 150 obras, cada uma dessas obras tem que ser segurada, né? Tem que ser ter um seguro. Essas obras precisam ser transportadas, então isso é um custo, é um gasto. Essas obras precisam ser analisadas antes de serem
levadas para o museu, né, da residência do colecionador para o museu, e têm que ser inspecionadas assim que chegam no museu. Ou seja, é preciso que haja ali um especialista, uma pessoa especializada em restauro de obras, porque, claro, durante o transporte algumas obras sofrem danos, né? A caixa bate, ou ocorre um descolamento de tinta de uma tela, enfim, ocorre às vezes um dano numa escultura, então é preciso que o dono da obra seja indenizado, é preciso que a obra seja recuperada para a exposição, para que depois seja devolvida também em condições para aquele que emprestou as obras. Isso tudo, claro, envolve também envolve um meio jurídico, envolve advogados, para que a exposição transcorra dentro dos preceitos da lei. É preciso que haja um contador para fazer a contabilidade disso tudo. É preciso que haja um curador. É o curador que coordena tudo disso. É o curador que escolhe as obras que vão participar da exposição. É o curador que estabelece ali, vai fazer um panorama, um contexto daquela exposição. Então ele vai alinhavar aquelas obras todas dentro de um contexto e vai propor ali uma leitura para aquele conjunto de obras. Então a figura do curador é importantíssima. E claro, o curador também recebe. Então, olha quantas pessoas recebem, né, para que aquelas obras estejam expostas. E no final, né, o último que ganha é o artista. O artista, se o artista estiver vivo, ele vai ser o último que vai receber. E a menor parte da exposição vai ser do dinheiro, vai ser dedicado ao artista. Então, você não caia nessa exploração que é feita. Ah, olha aqui, a exposição custou 200 mil reais, o artista embolsou 200 mil reais, só pendurou as obras aí na parede e tal. Isso é uma picaretagem, isso é uma roubalheira e tal. Isso não é assim, as coisas não funcionam assim. Os artistas, claro que os artistas não gostam que as coisas ocorram dessa maneira. O artista pensa, poxa, todas essas obras estão aí, né, as minhas obras, tudo isso, esse monte de gente está ganhando dinheiro graças às minhas obras. E no final eu sou o que menos ganha, né, com relação a esse conjunto. Isso é o que se chama o sistema de artes. Sistema de artes. Esse sistema de artes foi criticado já lá no final do século XIX pelo Tolstói, o escritor russo Tolstói. O Tolstói escreveu um livro chamado O que é Arte, em que ele critica todo esse sistema de arte. Ele fala, isso está errado, o artista acaba sendo explorado e tal, sendo que o Tolstói propõe, então, uma revolta de cunho religioso para isso. Então, o Tolstói vai falar que o artista então tem que produzir não para esse sistema de arte, mas tem que produzir para o povo, para o homem simples, e tem que produzir obras que são vinculadas à essência do povo. Qual é a maior essência do povo? É a religião do povo. Então essa é a proposta do Tolstói. No século XX, o Walter Benjamin, o teórico Walter Benjamin, vai propor, né, uma revolta contra esse sistema de arte, né, com outros propósitos, com um propósito de exploração política. Nós vamos aqui nos rebelar contra esse sistema, porque esse sistema é um sistema burguês, que explora o artista, subjuga o artista. Então, o que vai determinar a qualidade da obra de arte não vai ser mais o sistema burguês. O que vai determinar a qualidade da obra de arte vai ser a adequação, a correção política da obra. O que vai determinar o critério qualitativo da obra é a correção política. E é daí que vem a expressão politicamente correto. Isso é mais antigo do que as pessoas acham que politicamente correto surgiu nos anos 90. Não, isso é muito antigo. Na década de 1930 já se falava, já se usava essa expressão, a correção política da obra, da proposta, do pensamento do artista. Claro, correção política era, né, o enquadramento daquilo dentro dos preceitos marxistas, socialistas e tal. Portanto, o Walter Benjamin estava propondo uma rebelião contra o sistema das artes com uma finalidade política. Então, tudo esse sistema de arte está sempre em
xeque, porque as pessoas, claro, os artistas se rebelam, querem se rebelar contra isso, mas qual é a alternativa? Muitos artistas hoje em dia vendem as obras diretamente na internet, mas isso, né, eles carecem de um curador, de alguém que vai ali embasar as obras, né, e o curador ele vai embasar as obras a troco de quê? Né? Porque se o sujeito, o artista está vendendo a obra diretamente na internet, por que um terceiro, né, de fora vai dedicar tempo, estudo, as suas energias para fazer com que no final o outro ganhe dinheiro? Então, o crítico de arte, né, ele acaba não considerando o artista que é independente a esse ponto. Porque o crítico de arte vai falar, bom, eu estou fazendo isso, mas esse artista aí está fora do sistema. Então, se eu continuar aqui a favorecer esse sistema independente, no final a própria profissão de crítico de arte vai acabar, né? Vai se encerrar. Não apenas a profissão de crítico de arte, mas os curadores, né? Vai acabar as coleções também, as exposições, porque afinal de contas o sujeito pode comprar a tela na internet, pode comprar uma escultura na internet, pode fazer uma exposição virtual, né? Ele junta ali as obras e tal. Então, é claro que essa independência, ela tem um caráter ali muito precário. Né? Quanto mais independência o artista tiver, né, mais o sistema de arte vai reagir contra ele. Então, ele acaba sendo excluído desse sistema. Mas, isso tudo, cada um segue o caminho que bem deseja. O artista pode querer vender diretamente ali para o seu público e ignorar completamente o sistema de arte, o curador, não se preocupar minimamente se a obra dele vai ser valorizada como arte ou não. Então, isso aí é opção de cada um. Então, nós estamos vendo que essa explicação, né, de que a esquerda tomou o poder e que essa história do Antônio Gramsci, da ocupação do espaço, essas coisas não funcionam dessa forma, as coisas não são dessa maneira tão simples assim. E a esquerda usufrui, né, de um prestígio muito grande no meio de artes devido à atuação de resistência dos artistas contra movimentos, né, fascistas, contra movimentos que tentaram subjugar os artistas, como na Itália fascista, como na Alemanha. Nós temos também muitos artistas que apoiaram, muitos artistas franceses que apoiaram a Revolução Russa, depois, né, passaram ali, sofreram ali um processo crítico de ver, olha, aquilo ali não é aquilo que nós queremos, porque você está havendo perseguição a artistas. Você vê, por exemplo, o André Gide, ele foi lá, fez um discurso para Stalin, e tem fotos e tudo, foi uma coisa vexaminosa. Mas o André Gide depois, ele escreveu, né, de volta lá da Rússia, da União Soviética, e aquilo ali foi um acerto de contas. Ele falou, olha só, eu não concordo com isso aí, eu fui lá, tive essa participação, mas eu não estou mais nessa empreitada. Mas mesmo assim, muitos artistas, né, continuaram na esquerda devido ao prestígio que a esquerda, né, manteve como resistência na França, né, durante o período da invasão, que a França foi invadida pelos nazistas. E então os artistas de esquerda, eles mantiveram ali pé firme, eles se mantiveram unidos, se mantiveram ali produzindo, escrevendo, fazendo publicações clandestinas, outras nem tão clandestinas assim. Eles iam lá, davam a cara a tapa, muitos foram presos e levados a interrogatório, fugiam de um lado para o outro, depois voltavam. Então, essa atuação dos artistas de esquerda na França, no período da invasão nazista, fez com que a esquerda mantivesse um prestígio muito grande, né? Ao passo que os de direita, né, passaram a ser considerados como os traidores. Por quê? Porque tiveram o país invadido e não fizeram nada. Muitos foram, pelo contrário, foram até fazer apresentações lá em Berlim. Então, você fala, bom,
O sujeito tem o país invadido e vai cantar, vai apresentar, né, exposições das suas obras no lugar onde foi, no país que invadiu, né, o país dele. Alguns artistas, né, pensaram, bom, eu vou fazer isso porque se o invasor está querendo me levar para a capital dele, é sinal que eu valho muito, né, eu tenho muito valor, porque eu sou um subjugado que, na verdade, eu estou aqui levando a minha produção, a qualidade da minha produção para o dominador. Então, isso tudo, cada artista foi tendo ali a sua relação com os invasores nazistas. Então, isso tudo são, são explicações que vão, então, demonstrando que a explicação do marxismo cultural, através da ocupação do espaço pelo Antônio Gramsci, não dá conta, essa explicação não dá conta. Por esse vídeo, então, é só. Eu espero que nos outros vídeos continue tudo bem com a câmera e que não fiquem arquivos tão grandes quanto estavam ficando. Mas, pelo visto, já está tudo resolvido. Então, até o nosso próximo encontro. Eu esqueci de indicar o livro. Vai ficar para o próximo vídeo. Tchau.